Pergunta 20. O que deve fazer a Comissão Eleitoral da CIPA, de acordo com a NR5? Resposta. A Comissão Eleitoral da CIPA, constituída pelo presidente e pelo vice-presidente da CIPA, será responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. Pergunta 21. O que a organização deve fazer em relação às eleições da CIPA, de acordo com a NR5? Resposta. Compete ao empregador convocar eleições para a escolha dos representantes dos empregados na CIPA, no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso, comunicando, com antecedência, o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria preponderante. Pergunta 22. O que deve fazer a organização em caso de participação inferior a 50% dos empregados na votação, de acordo com a NR5? Resposta. Havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá prorrogar o período de votação para o dia subsequente, computando-se os votos já registrados no dia anterior, a qual será considerada válida com a participação de, no mínimo, 1/3 dos empregados. Pergunta 23. O que deve fazer a organização em caso de empate na eleição da CIPA, de acordo com a NR5? Resposta. Em caso de empate na eleição da CIPA, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento. Pergunta 24. O que acontece com os candidatos votados e não eleitos na eleição da CIPA, de acordo com a NR5? Resposta. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração, em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior em caso de vacância de suplentes. Pergunta 25. Qual é a frequência das reuniões ordinárias da CIPA de acordo com a NR5? Resposta. A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário pré-estabelecido. Em microempresas, ME, e empresas de pequeno porte, EPP, graus de risco 1 e 2, as reuniões poderão ser bimestrais. Pergunta 26. Onde devem ser realizadas as reuniões ordinárias da CIPA de acordo com a NR5? Resposta. As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas na organização, preferencialmente de forma presencial, podendo a participação ocorrer de forma remota. Pergunta 27. Quais são as condições para a realização de reuniões extraordinárias da CIPA de acordo com a NR5? Resposta. As reuniões extraordinárias devem ser realizadas quando ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal, ou houver solicitação de uma das representações. Pergunta 28. O que acontece com um membro titular da CIPA que falta a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa, de acordo com a NR5? Resposta. O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Pergunta 29. Como é feita a substituição de um membro titular da CIPA que perde o mandato, de acordo com a NR5? Resposta. A vacância definitiva de cargo, ocorrida durante o mandato, será suprida por suplente, obedecida a ordem de colocação decrescente que consta na ata de eleição, devendo os motivos ser registrados em ata de reunião. Pergunta 30. Qual é o procedimento em caso de afastamento definitivo do presidente ou do vice-presidente da CIPA, de acordo com a NR5? Resposta. No caso de afastamento definitivo do presidente, a organização indicará o substituto, preferencialmente entre os membros da CIPA. No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da representação dos empregados escolherão o substituto, entre seus titulares. Muito obrigado, e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!